Fala, devs! Tudo bem com vocês? No nosso último vídeo a gente trabalhou mais uma vez algoritmo Bubble Sort, mais especificamente na linguagem Dart. E hoje vamos continuar com outra linguagem de programação que é bastante conhecida no mundo todo, que realmente já é usada praticamente em tudo, que aí eu estou falando do Java. E para quem até às vezes é leigo, sabe que existe sim uma linguagem chamada Java e acha que é alguma tecnologia, mas na verdade é uma linguagem de programação. Então, se você chegou até aqui, acompanhou o vídeo passado ou os outros vídeos e quer aprender como implementar isso em Java, o Bubble Sort, esse vídeo é para você. Então já deixa um joinha, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem comigo, tá bom? Vamos criar aqui o nosso main.java, lembrando que dessa vez o arquivo ele deve ser maiúsculo. Por quê? Porque o Java ele é orientado a objetos. Ele é uma linguagem especificamente criada da linguagem orientada a objetos. Ele tem um sequencial? Tem, mas ele também é especificamente uma regra clara. Se você declarou o nome do arquivo maiúsculo, então ele deve começar também a questão de nomear a classe dele, tá bom? Então, como é que seria essa sintaxe? Então, seria public class main, dessa maneira, tá bom? E para isso, vamos criar um método estático de execução, método main. Então, main, em qualquer ambiente que você tiver, seja no VS Code, no NetBeans, no Eclipse, ele vai ter um método de execução. Agora, se você criar um arquivo onde tem para criar a classe, o que acontece? Ele vai perguntar se você já deseja ter um método main já ali de execução, tá bom? E aí, apertando o Enter, ele já completa para você. As funções, como a gente está trabalhando orientado a objeto, para eu não precisar de uma instância de objeto do tipo main, eu vou declarar as funções ou métodos. O engraçado é que em Java a gente não chama de funções, a gente trabalha com métodos. Esses métodos podem ser estáticos, podem ser públicos, podem ser privados. E aqui a gente vai trabalhar apenas público e estático, justamente para desenvolver esse algoritmo de ordenação, tá bom? Então, vai ser público, static, tá bom? E vamos chamar de gera lista. E aí ele vai ter como parâmetro list, tá bom? Mesma coisa do Dart, só que a diferença a gente vai ter que dizer que é integer, ou seja, inteiro. E vai ser uma lista do tipo int tamanho, tá bom? E aí, sem retorno, tá bom? Tá reclamando de alguma coisa. Ah, lembrando, lembra que eu preciso declarar o tipo, ou seja, qual é o tipo dele, sem retorno. Então, e o list ele está reclamando aqui porque eu devo importar essa biblioteca, tá bom? Aí vamos fazer o que a gente sempre faz. Declara o i, tá bom? Na posição 0, i menor que tamanho, i++, e aí a gente vai adicionar uma lista, tá bom? Mesma coisa que o anterior, e a gente vai adicionar essa lista. O próximo a gente vai gerar um random, ou seja, já na linguagem Java, a gente precisa declarar um tipo de dado antes, em seguida já inicializa, tá bom? Então, random vai ser do tipo new random, que aí sim aqui é obrigatório o nome do new, ou seja, a gente está criando um novo objeto. Aí já é uma aulinha de orientação a objetos, tá bom? Então, for int i vai receber o tamanho, menos 1, e aí i maior que quem? Maior que 0, e aí ele faz o que? O decremento. Em seguida, a gente pode fazer int j, vai ser um random, next int, e aí ele vai receber i mais i não, i mais 1, tá bom? E aqui, só para corrigir aqui no início, o que é que acontece? Porque quando eu adicionei
e mais 1. Aqui vai ser igual, tá bom? E só corrigindo, aqui não é 0, aqui vai ser 1, tá bom? Só para fazer essa correção aí. Em seguida, a gente já pode puxar uma função chamada collections, que a collections, ela trabalha, por exemplo, com listas, que aí você tem acesso a algumas funções interessantes. Vou até procurar ela aqui, que é a swap. A swap, ela é a mesma coisa, não sei se vocês lembram da linguagem C++ que a gente tinha acesso. Ele vai fazer a mesma coisa, vai fazer a troca de variáveis, tá bom? Então vamos chamar aqui essa função swap. E ele vai receber quem? A lista. Eu não preciso passar a lista e as posições, porque ele recebe 3 parâmetros, que é a lista, o início, tá bom? Que seria a primeira lista, tá bom? Que é aquela que a gente está decrementando, e aquela lista que a gente está, de certa forma, selecionando um índice aleatório, tá bom? A gente está bagunçando. E aí, em seguida, a gente sai dessa função e vamos para a próxima, que é public static void bubble sort, tá bom? E aí ele vai ter um único parâmetro, que é a lista. Então, integer, tá bom? E aí vai ser do tipo lista, tá bom? Vejam que o Dart é int, mas aqui é integer, tá bom? Então, int tamanho, lista size, a gente vai capturar o tamanho dessa lista, for int na posição 0 e menor que tamanho e mais. Em seguida, aí a gente faz outro loop, que é aquela mesma estratégia que a gente faz nos outros vídeos e nas outras linguagens. Então, int j vai receber 0, j vai ser menor que tamanho menos 1. E aí, j mais. E aí a gente faz a mesma brincadeira. Na linguagem Java, como a gente está trabalhando orientado a objetos, a gente tem um acesso que é chamado, vou até botar aqui, ó, lista.set, tá bom? E lista.set. O que significa isso? Na linguagem Java, especificamente orientado a objetos, a gente tem aqueles métodos que eu falei, métodos públicos e privados. E algumas variáveis também são privados e públicos. Quando isso acontece, a gente precisa criar métodos que seriam get e set. O get para pegar e o set para alterar, tá bom? Então, lista.get, e aí ele vai precisar de quem? Do índice, que no caso é o nosso j, ok? Aí lista.get, e aí j de novo, só que mais aquela mesma estratégia de pegar a primeira posição e verificar com a próxima posição para saber se aquele índice realmente precisa ser trocado, entendeu? Senão, ele simplesmente ignora e vai para a próxima execução. E a gente vai trocar agora os elementos aqui dentro do if. Então, collections.swap, e a gente já sabe. Passa a lista, passa o primeiro i, que é aquela que está acessando o tamanho, ok? E passa aquela outra lista que está fazendo aquela verificação, tá bom? Então, a gente encerra o nosso bubble sort e vamos imprimir a lista. Então, public static void imprimir lista, que aí vai ter como parâmetro a list, tá bom? List integer, e aí vai ser o nome dela lista, ok? E aí a gente faz um loop for, e aí o interessante que no Java existe dois tipos de for: o for padrão, que a gente construiu, como vocês estão vendo, e o for rich, que é quando a gente trabalha com objetos, e esses objetos a gente praticamente declara assim, int num. Como esse objeto ele é uma lista toda inteira, então eu simplesmente digo lista, e aí ele vai acessar dessa maneira. Então num mais, e aí a gente bota maisinho, é para poder fazer a concatenação, tá bom? E a gente dá um espaçamento.
E para pular a próxima linha, a gente digita system.out.println. E porque eu digitei salt, ele completou. Quando a gente usa esse termo e utiliza a tecla Tab, ele completa para a gente, tá bom? Então, a gente basta chamar essas funções para executar. Então, int tamanho 10. Em seguida, a gente vai criar a nossa lista. List do tipo inteira, tá bom? E aí, para isso, a gente precisa dizer o nome da lista e instanciar essa lista. Array list, tá bom? Dessa maneira. Eu não preciso declarar o tipo dela aqui, apenas dessa maneira. E aí a gente gera essa lista, ele já completa pra gente, tá bom? Depois, a gente vai imprimir essa lista, dizendo lista gerada, entendeu? Imprimir a lista. E aí a gente ordena com bubble sort, ok? E aí mostra ela ordenada. Lista ordenada, ok? E aí, novamente, a gente chama a função imprimir lista, ou seja, o método, tá bom? E bom, o vídeo é esse. Vamos só executar para saber se está tudo direitinho. Compilando, ele vai compilar, tá bom? Ele compilou, porém, ele ficou assim meio... Ele deveria ficar como se fosse... Ele pulou, todos pularam uma linha, né? Então, para corrigir, a gente tira esse ln. Esse ln, essa palavrinha, a gente vai pular sempre uma linha. Quando eu digo isso, se a gente rodar mais uma vez, ele agora ficou bem ordenadozinho. Ele gerou todas as 10 listas, ou as 10 começando de 1 até 10, e ordenou cada uma delas. Se a gente entrar com outro valor, por exemplo, 600, só um exemplo, ele também vai ordenar, tanto que ele vai demorou um pouquinho, muito rápido, aos nossos olhos, mas ele já demorou um pouquinho. Ele gerou essa lista de 600 tamanho, né? E aí, em seguida, ele ordenou que ele não ordenou, ok, parece que ele não ordenou, ele gerou a lista, mas ele também não ordenou. Então, nosso algoritmo Bubble Sort, olha que interessante. Eu coloquei 10. Ó, vamos de novo e vamos visualizar. Ele não ordenou, ok? Ele tentou ordenar, mas parece que não ordenou. Então, vamos verificar o que foi que aconteceu no nosso Bubble Sort, tá bom? O nosso Bubble Sort, o que acontece? Eu passei collections, mas eu acabei esquecendo de colocar mais um aqui, ó. A partir daí, ele vai corrigir, e aí a gente vai ver que ele também não ordenou da maneira correta. Então, vamos verificar o que foi que aconteceu, tá bom? Gera a lista, tá correto, porque tem que bagunçar mesmo. Bubble Sort deveria ordenar, ele não ordenou. Então, vamos verificar aqui o que foi que aconteceu. Ele pega o tamanho, e mais, j, ok, lista.get, maior, o sinal de maior, lista.get, j mais 1. Já sei o que foi que aconteceu. Além disso que a gente errou, a gente não deve passar o i. Por a gente ter chamado simplesmente a função, e ele completou para a gente, foi isso que ocasionou. Tá? Por isso a gente sempre deve ter cuidado. Então, vamos executar mais uma vez, e a gente pode visualizar que ele de fato executou a nossa lista. Se a gente voltar com aquele número que eu queria, que é 600, ele vai ordenar novamente, tá bom? Olha aí,
ele foi 268, ele gerou vários números, não seguindo uma sequência bem aleatória. Em seguida, ele foi ordenando um por um, ele foi ordenando. Por quê? O que é que acontece? Se a gente vir aqui na função BubbleSort, eu acesso o tamanho dessa lista, ele percorre no loop, ok? Aí tá lá, percorrendo, e aí dentro do loop, eu passo quem? Tamanho, aí ele vai percorrer, mas vai acessar somente isso aqui, ó. Eu não estou mexendo aqui, tá bom? Eu estou apenas colocando -1. Por quê? Porque é como se aqui fosse, por exemplo, eu digitei. Lembra que a gente digitou aqui, ó? A gente pegar aqui 268.352. Aí a gente, o que aconteceu? Eu vou comentar aqui 262. Não, 268 e 352. Se a gente pegar a comparação, por quê? Porque ele pegou o primeiro elemento, depois ele pegou o segundo, ok? Aí comparou. Esse aqui é maior? Não é, ele é menor. Então ele não mexeu, ok? E a gente precisa pegar um caso em que ele é menor, ou que ele é o maior. Pronto, a gente pode pegar esse caso aqui, ó. 568 e 420. 568, 420. Esses valores, o 568 é maior? Aí disse, ó, foi o que ele fez. Ele pegou, colocou 420 aqui e como não tinha, tá bom? Ó, na verdade até tem, que seria os outros, que seria quem? 352. E aí, o que ele foi fazendo? Eu vou até ordenar aqui só para vocês poderem ver manualmente. O que aconteceu? 568 está aqui, não mexe nele. E aí ele verificou essa posição aqui e verificou que ele ainda era maior. Então, o que aconteceu? Ele pegou aquele outro tamanho, 352, e preencheu aqui. E aí, em seguida, 268 e preencheu aqui. Aí, quando ele achou aquele valor 1, que é o início, cadê o 1 aqui? Quando ele achou o 1, e ele verificou, e ele viu que outro valor era maior que ele preencheu o 1 com aqui. Foi dessa maneira que aconteceu, tá bom? Então o vídeo é esse. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe um joinha que vai ajudar bastante, tá bom? Sejam devs, compartilhem com seus amigos e até a próxima.